Ora, se nós falamos sobre a integral indefinida, está na hora de falar da integral definida. Vamos lá. Vai nos ajudar com outras aplicações. Mas para falar da integral definida, eu vou precisar de um pouquinho de matemática. Vamos pegar um intervalo que vai de A até B, do número A até o número B, o intervalo AB, e dividi-lo em pedacinhos, né? Ó, x0, x1, vou dividir em um monte de pedacinhos, na verdade n pedacinhos, tá? E não necessariamente de tamanhos iguais esses pedacinhos, tudo bem? Então, a diferença de um pedacinho para esse outro eu chamo de delta xi, que é o xi menos o xi anterior, o xi menos 1, tudo bem? Né? O maior desses intervalinhos é o max delta xi, não o máximo. Agora eu vou considerar que eu vou pegar em cada intervalo desse, eu posso pegar um número arbitrário dentro do intervalo, né, que eu chamo de CI. Né, o C1, por exemplo, está entre o x0 e o x1. E se eu pegar esse somatório aqui, ó, que vai dar um número, que é o produto da função em CI vezes esse delta xi mais a função nesse C2 vezes esse delta x2 mais a função em C3 vezes o delta x3 até o delta xn fazer isso, essa somatória vai me dar um número. Esse número chama-se soma de Riemann da função f relativa à partição P, que é essa partição aqui, e aos números CI, que são esses números escolhidos. Né? O que acontece? Se eu pegar a função em B e em A, né, a diferença da função em B e em A é igual ao somatório das diferenças da função em cada intervalinho desse, f de xi menos f de xi menos 1. Né? Se você se lembrar do teorema do valor médio, você vai se lembrar que aqui eu posso escrever isso aqui de forma diferente. Né? Em vez de pensar no f de b menos f de a, eu vou pegar o f no xi menos 1. E eu não preciso escrever dessa forma, eu posso usar a derivada da f no ci menos essa diferença do xi no xi menos 1. Né? O teorema do valor médio me garante isso. Isso me leva a escrever o f de b menos o f de a dessa forma aqui, o somatório indo de 1 a n da f em ci vezes o delta xi. Né? Uma aproximação aí interessante, né? Se os deltas xi forem bem pequenos, é que essa diferença seja essa somatória em CIs, né? Em quaisquer valores de CI escolhidos dentro dos meus intervalinhos. Tá? Na verdade, se o maior dos meus intervalinhos estiver indo para zero, todos estão indo para zero. Né? Então, se eu fizer esse limite aqui, ó, com maior delta x indo para zero, essa somatória aqui não vai ser mais aproximada, ela vai ser igual a f de b menos f de a. Né? Chamamos esse limite dessa somatória de L, isso vai ser um número, e esse número aqui vai ser minha integral definida, a integral da função f de x indo do intervalo A até indo do número A até o B, né? No intervalo AB de x, é o que? É esse número L, que é o limite com o maior delta x indo para zero da soma de Riemann da função, né? Dessa forma. A propriedades imediatas é que a integral de A até A, esse intervalo não sai do lugar, é zero, e que a integral de A até B da f de x dx é igual à integral de B até A da f de x dx multiplicada por menos 1. E outras propriedades que vão surgir, que você pode guardar, são essas quatro. Integral da soma é a soma das integrais, né? Se você tiver uma constante multiplicando a função, você pode tirar essa constante para fora da integral tranquilamente. Se a tua função for totalmente positiva ou igual a zero no intervalo, então a integral também o será. E se você tem uma integral no intervalo até b, você pode dividir ela na soma de duas integrais, indo do ponto A até um valor entre A e B, e depois desse novo valor até no B. Tu pode fazer isso sem problema nenhum. E agora o teorema fundamental do cálculo. Agora que tu já sabe o que é a integral definida, vamos ao teorema fundamental do cálculo. Toda aquela história que eu já te contei do f de b menos f de a, né? Tá aqui repetindo toda ela, nos leva aqui a antiderivada da função f
pequena em B, a diferença, né, da antiderivada em B e em A é igual à integral definida de A até B de f de x dx. O que o teorema fundamental do cálculo nos diz? Que a integral definida de A até B de f de x dx é a antiderivada em B menos a antiderivada em A. Né? Essa é a relação entre a operação de derivação e integração. Está aqui, nesse teorema, o teorema fundamental do cálculo. Né? A gente escreve dessa forma, eu já vou mostrar como calcula. Por exemplo, integral definida indo de 1 a 2 de x ao quadrado dx. Como você calcula? Qual que é a antiderivada de x ao quadrado de x ao cubo sobre 3? Tu escreve assim, né? Coloca um intervalo, 2 é 1 aqui. E tu faz em B menos em A. Quem que é B? É o 2, né? Então tu pega esse x, troca por 2, vai ficar 2 ao cubo sobre 3, menos do teorema fundamental do cálculo, esse menos aqui, ó. Isso aqui, ó, esse sinal de menos aqui. A antiderivada, que é x ao cubo sobre 3, quando x vale 1. Aqui vai dar 8 sobre 3, menos 1 sobre 3, dá 7 sobre 3. Outro exemplo, indo de menos 1 a 3. Qual que é a antiderivada de 4? É 4x, né? Indo de menos 1 até 3. Então vai dar 4 vezes 3, menos do teorema fundamental do cálculo, 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 é menos 4. Com esse menos vai ficar mais 4. Com 12, 16. Simples, né? Outros exemplos. Integral definida de 1 a 2 dessa coisa aqui. Qual que é a integral de 1 sobre x? Você lembra? Ln de x. E de 1 sobre x ao cubo? Aí é melhor tu escrever x na menos 3 e fazer, vai dar isso aqui. Indo desse intervalo, aí tu faz isso aqui em 2, tudo isso aqui em 2, menos tudo isso aqui em 1, né? Ln de 2 é ln de 2, isso aqui dá 1 sobre 8, né? 8, 1 sobre 8. Ln de 1 é 0, isso aqui é 1 sobre 2. Agora tu calcula, vai ser aí. Outra integral definida aqui. Integral de 0 a π sobre 8 seno 2x dx. Bom, primeiro vamos ter que encontrar a antiderivada do seno 2x. Aí você vai ter que usar mudança de variável. Chama esse 2x de u, seno de u. E aí a derivada de u em relação a x vai ser 2, né? Então aqui ficaria dx sobre du sobre 2. Ficaria seno de u, du sobre 2. Seno de u é seno 2x, du sobre 2. Vai ficar meio, né? Esse meio sai para fora, que é o que aparece aqui. Só que a integral de seno é menos cosseno, né? Vai ser menos cosseno de u, que é 2x, e o meio que eu falei. Resumindo, a antiderivada de seno 2x é menos meio cosseno 2x. Intervalo 0 a π sobre 8. Substitui em π sobre 8 aqui, menos o teorema fundamental do cálculo, substitui em 0. É dar π sobre 4, né? 2 vezes π sobre 8 é π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Menos meio, raiz de 2 sobre 2. Aí esse menos aqui com esse fica mais. Esse meio aparece aqui. Cosseno de 12 é 0, cosseno de 0 que dá 1. Resolvendo, você tem 2 menos raiz de 2 sobre 4. Então, integral definida é isso aí. Tu tem uma integral definida em um intervalo. Ao contrário da integral indefinida que te dava uma família de funções, que você não podia esquecer da constante c, aqui a integral definida te dá sempre um número, né? Porque é o limite de uma somatória de números, né? Na soma de rima. Então, te retorna um número. E a relação entre a integral definida e a derivada é dada pelo teorema fundamental do cálculo. A integral definida da função f de x dx do intervalo até b é a diferença da antiderivada da função f de x em b e a. Façam exercícios.